Fala pessoal, hoje eu gostaria de analisar com vocês o texto de Romanos capítulo 2, verso 13. Esse texto ele é polêmico porque Paulo diz que serão declarados justos aqueles que obedecem à lei. Esse texto ele pode ser usado de muitas formas, inclusive formas erradas. Alguns interpretam esse texto como se Paulo estivesse dando base para uma salvação por méritos, algo realmente legalista. Eles falam, portanto, que sim, obedecer à lei traz justiça e nós somos chamados a buscar a justiça por meio de obras meritórias, obras da lei. Talvez essa seja uma posição aí um pouco mais fora do protestantismo. Uma outra saída interpretativa é entender que esse texto ele está falando de algo hipotético. Vamos supor que alguém de fato cumpra perfeitamente a lei, então esse vai ser justo, mas como é só hipotético, isso é impossível de acontecer. Essa posição, por exemplo, é sustentada por João Calvino e alas reformadas. A dificuldade com essa posição, ainda que extremamente provável e possível, é que primeiro Paulo não levanta argumentos sintáticos, morfológicos, discursivos de hipótese. Vamos supor que, ou se isso, usando condicionais ou alguma estrutura hipotética. Ele não faz isso. Outra coisa é que Paulo não está, pelo contexto, focando em algo presente. Ele está falando de algo final, de um julgamento final. Essa interpretação da hipótese, ela traz o peso da passagem para a justificação presente, para o momento agora da realização dessa justificação, e Paulo parece estar focando na justificação futura, que ocorrerá no juízo final. Outra coisa é que geralmente a interpretação da hipótese, na verdade, pode se revelar em muitos casos, não é o caso de João Calvino, a grande referência exegética que nós temos do lado reformado, mas muitas vezes essa ideia de hipotético nesse contexto é com medo das obras. Só que em outros lugares do Novo Testamento nós vemos a importância das obras para os cristãos. Obviamente que essa importância não é a importância de eu faço boas obras para ser salvo, mas existe uma importância e um lugar dessas obras como uma evidência da salvação, da transformação do coração. Por exemplo, Tiago capítulo 2. Assim, Paulo parece não estar nem falando de algo legalista, nem falando de algo hipotético. Pelo contexto, a linha argumentativa de Paulo é que a ideia não é como é que eu faço para ser salvo. O argumento de Romanos capítulo 2 é focando nos judeus e tentando demonstrar como os judeus se tornaram tão pecadores como os gentios. Assim, Paulo está condenando ambos os grupos, tanto os que estão debaixo de Moisés como os que não estão debaixo de Moisés. Ambos estão condenados pela lei e serão julgados pela sua desobediência. Entretanto, aqueles que serão declarados justos por obedecer à lei, no contexto, não está falando de qualquer judeu ou de qualquer gentio. Quando nós vamos para o final da argumentação, no verso 29, Paulo então nos revela que o que ele está falando não é uma obediência meramente externa, como é o caso da circuncisão, mas é uma obediência promovida pela uma circuncisão do coração, que é operada não pela lei escrita. Ou seja, o verso 29 nos está dando todos os indícios que a obediência que Paulo está falando, que cumpre a lei, que consegue cumprir todas as expectativas da Torá, essa obediência que justificará no juízo final esse grupo, não é uma obediência meritória, mas é uma obediência de alguém que teve o seu coração transformado pelo Espírito. Ele está falando, portanto, de crentes gentios, nesse contexto, que tiveram o seu coração transformado pela bênção da nova aliança, a circuncisão operada no coração, oferecida pelo Espírito, e agora eles cumprem as expectativas da lei. E assim, o papel dessas obras de misericórdia, o papel desses frutos promovidos pelo Espírito no juízo final, é que eles vão servir como evidência de que realmente essas pessoas tiveram uma transformação no coração. Então, o que significa ser declarado justo por obedecer à lei? Nesse contexto, ele está falando do juízo final, e no juízo final, a declaração, então, final de justiça, de justo, será dada com base na declaração presente da fé de Jesus Cristo, que gerou pelo Espírito frutos reais que vão ser levados em conta como evidência real dessa transformação. As obras para os cristãos, então, nesse contexto, não são obras meritórias, não são base para salvação.
Ao contrário, elas são evidências. Evidências que indicam a transformação operada pelo Espírito no coração. Então é isso, esse é o texto de hoje. Ele é bastante debatido por todas as escolas paulinas, mas essa é uma proposta e eu espero que você possa pensar melhor sobre esse texto através desse olhar interpretativo. É isso, até a próxima, fique com Deus.